Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, hoje é 11 de outubro de 2021, véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, e um dia tão importante para nós que faz a gente pensar os caminhos da Igreja Católica, os desafios que a gente tem por esse mundo para responder ao desafio e à missão da nossa igreja e das comunidades eclesiais, do mundo do ecumenismo. E nisso entra um assunto muito importante para nós. Qual é o papel do presbítero nesse novo cenário? Qual é a conjunção do cenário, do perfil dos presbíteros hoje no Brasil? Presbítero que eu estou dizendo, os padres, que a gente conhece, né? E, nesse sentido, nessas últimas semanas foi lançado um livro super interessante, muito importante para a gente refletir um pouco os caminhos, que é o Novo Rosto do Clero, Perfil dos Padres Novos no Brasil. E esse livro foi escrito por um grupo de teólogos muito importantes, também inclusive para a minha caminhada de formação, e hoje nós estamos com aqui, um deles, dos escritores, é o padre Manuel Godoy, que já vai logo se apresentar, mas esse livro ele escreveu junto com outros queridos companheiros, né? A Brenda Carranza, Fernando Altemeia, João Décio Passos, Padre Manzato, a Alzirinha, que eu ainda não conheci, mas é minha colega lá na PUC de Minas, e teve a organização do Padre Agenor Briguente. Esse livro vocês vão conhecer um pouco agora, pela essa discussão que o Padre Godoy vai trazer para nós. O Padre Godoy é um grande referência aqui para mim na caminhada da Pastoral da Zona Leste de São Paulo. Ele é pároco da paróquia São Tarcísio, a única paróquia São Tarcísio do Brasil. Vamos descobrir se existe outra, se alguém se manifestar, mas pelo que a gente sabe é a única. E, além de uma vasta caminhada na assessoria das pastorais, da igreja, professor da FAGE, da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, é assessor do CEBITEPAL do CELAM, em Bogotá, pastoralista, foi ordenado aqui na Zona Leste de São Paulo por Dom Angélico Sândalo Bernardinho, trabalhou com Dom José Maria Pires, com Dom Helder Câmara, é um homem da caminhada, um homem encharcado da realidade e que pode nos contribuir nessa discussão. Padre Godoy, muito bem-vindo, viu? Que coisa boa, viu, Eduardo? Boa noite e para todos, né? E todas que tiverem acesso a esse nosso bate-papo, eu espero que seja de proveito realmente para todos que tiverem acesso. Mas é um prazer muito grande chegar na Zona Leste, pelo menos de forma online agora. É online que tem sido. Normalmente ele vem para os encontros da IPDM, Igreja Povo de Deus Movimento, num sábados de manhã, tem café, tem tudo. O máximo que eu ofereci para o Godoy hoje foi um Wi-Fi e uma sala do Zoom para a gente fazer essa conversa com vocês hoje. E o livro que eu citei, eu vou abrir aqui para vocês terem acesso a ele, que faz parte de uma pesquisa muito importante realizada por esse grupo de teólogos, e ele fala um pouco também sobre as nossas angústias que a gente vem vendo, das conversas que a gente percebe sobre a atuação do clero, sobre os desafios da evangelização. E agora, virando o rosto aqui para o Padre Godoy, para a gente conversar, eu peguei um trecho que eu acho que é interessante desse livro para a gente falar sobre esse cenário do clerical, do estado clerical, da situação do clero no Brasil. O trecho do livro é o seguinte: nas últimas décadas, tem irrompido no seio do catolicismo brasileiro, e para além dele, um novo perfil de presbíteros, denominados padres novos, que por suas práticas pastorais e comportamentos pessoais têm promovido, na esfera da experiência religiosa, o deslocamento do profético para o terapêutico, do ético para o estético. E isso tem provocado tensões e entraves nos processos pastorais em curso, tanto entre os padres, os presbíteros nas dioceses, como em relação às religiosas e aos leigos e leigas nas paróquias onde atuam. Então, Padre Godoy, para a gente te ouvir um pouco, sentir um pouco dessa reflexão, o que está acontecendo com o clero no Brasil? O que vocês trazem de reflexão nesse livro que faz a gente pensar e rever alguns caminhos? Bom, a gente tem que perceber uma coisa, né? Que acho que são marcos fundantes da igreja no momento e que caminha com a sociedade. A sociedade toda mudou, está mudando, e a igreja está no mundo
por mais que alguns insistam que ela não está no mundo, ela está no mundo e sofre todas as influências do mundo. Então, nós tivemos, de 62 a 65, o grande Concílio Vaticano II. O Vaticano II ele recolhia sonho de muitos movimentos do princípio do século XX que queriam, de fato, mudanças na Igreja, que eram chamados movimentos volta às fontes. Então, era a fonte bíblica, a fonte litúrgica, a fonte ecumênica. Então, era voltar às fontes. Esse era o sonho de muitos movimentos. Papa João XXIII, escutando e entendendo esses sinais, convoca o concílio e faz, então, acontecer, de 62 a 65, 62, a primeira sessão ainda com João XXIII, 63 em diante, com Paulo VI. E aí foi buscado um novo perfil da igreja. Não era o presbítero, simplesmente, mas era a igreja. De uma igreja fechada, de uma igreja que falava latim, de uma igreja distante dos sentimentos, dos sofrimentos, das angústias, das alegrias, das vitórias e fracassos da história, passa-se para uma igreja que quer pulsar segundo o coração do povo. Então, por isso que a gente chama igreja povo de Deus. Povo de Deus em marcha, povo de Deus em caminhada, povo de Deus que ora avança, ora retrocede, mas é o povo de Deus. E aí se entende que o Espírito Santo é o protagonista da história, fazendo com que esse povo de Deus avance e se abra para a história. Aí, para acompanhar esse tipo de igreja, precisava um novo tipo de padre. Um padre que entendesse essa caminhada de igreja povo de Deus. É bom se dizer que o Vaticano II frustrou também muita gente que esperava ir mais além. Muitos padres, depois do concílio, logo após o concílio, deixaram o ministério sacerdotal porque também eles tinham outras expectativas, que a igreja fosse mais para frente. E não foi, então decepcionou por um lado. Por outro lado, os padres, os que assumiram a perspectiva do concílio, então, plasticamente falando, tiraram a batina, passaram a celebrar com a língua do povo, se voltaram de frente para o povo, não mais celebrando de costas para o povo. E, plasticamente, parece pouca coisa, mas não é, porque tudo isso tem um reflexo interior. Não é só uma coisa exterior, plástica, é que o tirar a batina faz com que o padre se identifique muito mais com os homens do seu tempo. Ao abrir as casas paroquiais passaram a ser frequentadas. Elas eram fechadíssimas. Eu me lembro uma época que eu, lá pelos anos 80, eu assumi a paróquia do Burgo Paulista, a paróquia Santo Antônio, lá no Burgo Paulista, pertinho ali da Ponte Rasa, para quem é da Leste. E aí, um dia, Dom Angélico foi lá, meio de surpresa, me visitar lá na igreja. Ele parou o carro lá na frente da igreja, a casa paroquial ficava nos fundos. Aí ele entrou na casa paroquial, ele queria falar comigo. Aí, na cozinha, estava lá a Dona Maria e um outro lá conversando e tal. Ele chegou na sala, tinha um grupinho fazendo uma reunião na sala da casa paroquial
sobre um jornalzinho que a gente estava criando com o nome sugestivo de Espalha-Fato. Não é espalha-fake, não, espalha-fato. O contrário, é. Aí, Dom Angélico foi para o quarto e ele viu na minha cama uma criança deitada. Uhum. Aí ele me pegou pela mão, me levou para dentro do carro dele e me deu uma tremenda chamada de atenção que eu não ia aguentar o tranco se eu não tivesse preservado um pouquinho a minha intimidade. Ele falou, você não vai aguentar. Eu me lembro como se fosse hoje isso, sabe? Aí uma longa conversa dentro do carro e tal. Então, nós abrimos as casas paroquiais. Sim. Claro que nos tornamos também mais vulneráveis, porque estávamos ali no embate do dia a dia com o povo. Então, mudou. Aí, década de 70 e 80, porque o concílio terminou em 65, começa a dar um pouco mais de efeito, né? Ali no começo de 70. Aí, 70 e 80 foram 2 décadas em que foi muita movimentação, os padres querendo, de fato, ler a Bíblia de maneira diferenciada, né? A partir da realidade do povo, celebrar cada vez mais a realidade do povo. Por exemplo, eu na paróquia, se ali no bairro ou perto da paróquia pega fogo um barraco, porque a mãe foi trabalhar, 2 crianças ficaram no barraco, pega fogo, mata as crianças. Quer dizer, não dá para você celebrar a missa como se nada tivesse acontecido no bairro. De costas para o bairro, né? Não dá. Não dá. Aí, então, o barraco queimado, as crianças mortas, a mãe chorando, tudo isso entra na missa. Faz parte da missa. Então, era outro tempo. Era tudo misturado, a vida muito misturada com os padres e com a igreja. Isso 70 e 80 de maneira bem forte, as 2 décadas. Acontece que a partir de 85, o Papa João Paulo II, já com o cardeal Ratzinger como seu teólogo assessor, eles começam a frear esse movimento, porque eles acham que a gente estava lendo o Vaticano II de maneira muito abusiva, muito aberta, muito voltada para o mundo. Então, eles começam, ora, eles pisam o pé no freio, para a gente parar com esse tipo de movimento de padre, de igreja tão inserida na vida do povo, e tanto povo dentro da igreja, no sentido com a sua história, e de vez em quando eles tiravam o pé do freio, mas engatavam uma ré. Então, eles quase que dirigiam o carro olhando só pelo retrovisor. Então, o sonho de uma igreja disciplinada, de uma igreja que voltasse aos moldes mais antigos. A narrativa de uma comunhão, né? Precisamos de uma grande comunhão. A narrativa era de comunhão, mas é muito suspeita, porque muitos bispos chamavam o padre mais aberto e diziam assim para ele, o senhor está quebrando a comunhão. Aí a gente perguntava, mas que comunhão que eu estou quebrando? Precisa saber que comunhão que a gente está quebrando. Se era comunhão só com a ideologia dele, ou se era com uma perspectiva eclesiológica mais ampla. Então, essa era a questão. Mas aí, com essas pisadas no freio, com essas engatadas de ré do Papa João Paulo II, assessorado pelo cardeal Ratzinger na época, a igreja começa, então,
a dar uma guinada. Uhum. E duas coisas foram fundamentais para entender a mudança também no clero. As visitas aos seminários, o nosso seminário da Zona Leste foi visitado, e eu era o reitor na época. Então, os seminários foram visitados para se enquadrar, e os institutos teológicos, as faculdades teológicas. Uhum. Né? Padronização. Nós tivemos em São Paulo a visita de um cardeal de uma grande diocese da Alemanha, que é a diocese que mais financia o Vaticano, a diocese de Colônia, na Alemanha. O cardeal Höffner esteve em São Paulo, né? e fez a visita do jeito dele, escutou quem ele quis, sabe? Tratou Dom Paulo meio assim, diplomaticamente, mas deixando um pouco Dom Paulo de lado. Uhum. Teve uma reunião com todos os formadores, e depois na faculdade também, para colocar o freio também na reflexão teológica. Não sabia dessa história. Agora, isso foi feito em escala mundial. Eu estou falando do Brasil porque tocou a nós. Sim. Aí os nossos seminários começam a mudar de perspectiva. Os seminaristas começam a mudar de perspectiva. Então, no final, assim, na metade da década de 90, para a chegadinha do ano 2000, nós já começamos a ter um grupo de padres já alinhados com João Paulo e Ratzinger. E o Vaticano II, para muitos, é coisa do passado. É impressionante. É impressionante. Então, nós começamos a conviver, os padres da década de 70 e 80, numa perspectiva, e os padres novos, depois da década de 90, do ano 2000 para cá, já com outra perspectiva. E, por último, só para deixar você fazer pergunta, um outro elemento importante para a gente entender todo esse caldo de mudança na igreja, no seminário, na produção de padres, dos padres novos, é a influência dos movimentos espiritualistas. Que não são pastorais. Não, os movimentos espiritualistas é muito interessante. Eles têm uma tacada muito interessante. Eles começam a exaltar um tipo de padre também. E esses padres que mais se alinham com os movimentos espiritualistas são tratados assim como meninos de ouro pelos movimentos. E quem é que não gosta de um afago? Quem é que não gosta de um carinho? Quem é que não gosta? Muito se atribui, por exemplo, ao padre Marcelo Rossi, que ele salvou a igreja nos anos 90, reanimou a igreja, acordou a igreja. O povo simples fala isso. E quem é que não gosta de um carinho, de um afeto? Então, os padres começam a receber esse afeto, esse carinho dos movimentos. E, aos poucos, então, os movimentos também vão ditando um pouco para esses padres como que eles devem agir para continuar recebendo o afeto, carinho. É interessante isso. Então, e não há mais uma resposta ao evangelho, né? Uma resposta de relações que vão sendo construídas a partir de uma dependência, né? Que se cria da grande figura, da autoridade do padre, né? Agora, tudo isso, eu gostaria de dizer também, para e passo, vai acompanhando a mudança na sociedade. Sim, isso é verdade. Na sociedade, nós vamos tendo uma juventude mais fragilizada.
A juventude da década de 70, final de 60, 70, era a juventude que ia para a rua para enfrentar as forças da repressão. Era a juventude que gritava a anistia geral e restrita, que gritava diretas já. A gente não saía da rua, a gente fazia teologia na rua, era diferente. E era uma juventude mais aguerrida nesse sentido. Aí começamos a produzir pensamentos débeis e corpos mais fragilizados. Sim. Outra coisa importante é o paradigma da sociedade, que também vai se tornando cada vez mais múltiplo, complexo, plural. Então, uma sociedade extremamente pluralista e que vai minando a segurança da garotada. É uma A sociedade... garotada vai perdendo a segurança. Onde que eu estou pisando? Quem sou eu? Dos anos 90 para cá, é um desmonte societário, né? Industrialização, participação nas políticas públicas, você vê isso cada vez mais caindo. E a juventude ficando nas periferias, o encarceramento muito forte, a drogadição muito violenta, né? O Frei Beto até brinca, né? Nos anos 70, na veia, a gente injetava utopia. E é uma juventude que nas periferias dos anos 2000 injetava todo tipo de droga, porque não tinha política pública, né? Não tinha organização forte para deter esse movimento. Né? E, então, os jovens buscando segurança. Sim. E daí o sucesso de muitos desses movimentos espiritualistas, porque ofereciam uma espécie de uma pílula dourada. Né? Então, o jovem padre vai ter um berço, vai ter mais segurança. E aí é interessante porque ele vai buscar segurança num passado que ele não viveu. É uma coisa estranha, mas é um paradoxo dizer isso, mas é ter saudade de algo que não experimentou. É uma coisa muito estranha. Então, por exemplo, isso se reflete na vestimenta, por exemplo. A batina traz segurança, o clergyman traz segurança, né? As roupas nas liturgias, o altar sempre mais alto, igrejas. Aí também é interessante, porque começa a volta à construção de grandes templos, menos comunidades e mais templos. Eu me lembro, da minha época de Zona Leste, qualquer terreninho a gente comprava para fazer um centro comunitário. A gente era doido para fazer centro comunitário, para ter cada vez mais centro comunitário. Que era diretamente luta por direitos humanos, luta por participação política. Claro, porque depois a vivência da fé. A vivência da fé era uma vivência mais personalizada, porque na comunidade todo mundo se conhecia, sabia o nome, problema e dificuldade e tal, todo mundo ali muito entrelaçado. Mas aí vem os grandes templos, que oferecem um bom corredor para o padre desfilar com a sua última casula. Sim. Eu vou botar uma casula prateada numa comunidadezinha pequenininha, pobre, ninguém vai me ver direito. Agora, eu, com essa mesma casula, numa igreja, um grande corredor para eu desfilar, que muitas procissões de entrada de missa é um desfile, é
É um outro tipo de... É muito interessante isso, sabe? Então, os ministros todos paramentados, os coroinhas paramentados, e vem tudo na frente, para até culminar essa procissão com o padre com uma casula ultra chique, bonita. Então, é todo um desfile mesmo. Quando eu conheci, você chamava isso de arcaico fashion, né? Arcaico fashion, a expressão não é minha. Eu roubei do Benedetti. Eu roubei do Benedetti, que é um grande amigo, um sociólogo da religião. Mas eu gostei muito, porque o Benedetti, fazendo uma reflexão do clero novo, ele dizia assim, o que era impressionante, que esse clero pegava tudo que era arcaico, de alfaias, de roupas litúrgicas, de celebrações cada vez mais ortodoxas. Porém, era um pessoal que sabia se vestir de tal forma, né, que era fashion. Inclusive, os padres jovens gostam de uma loja que vende esses produtos em Roma. Eu ia falar do apostolado da oração aqui, não. É Roma. Não, essas nossas lojinhas do Brasil não chegam nem perto. Eles sabem o endereço. O dono da loja conhece os padres jovens do Brasil que vão lá comprar as roupas, sabe? E aí eles vão conseguindo madrinhas e mais madrinhas que vão comprando, pagando essas roupas. Disso também. Eu queria comentar, Godoy, porque nos anos 2000 a gente tinha até 2014 uma ascensão econômica, 2012, 2013 no Brasil. Então a teologia da prosperidade tem um impulso social que está todo mundo tendo uma ascensão econômica, então o discurso religioso da teologia da prosperidade avança. E num cenário como esse de recessão econômica, como é que fica, né? Porque fica difícil para eles se sustentarem numa lógica de ascensão que cada indivíduo vai ter, né? Como ele ali, como uma figura de bem-sucedido, né? Também como o padre ali mostra toda essa glamour da vitória de Cristo, né? Tudo ali investida sobre ele, né? E ele fala isso para os trabalhadores que não vão ter emprego, que estão com dificuldade com a alimentação, então eles também vão fazer um social por fora também para conseguir manter, né? Eu acho, né? Uma caridade. Mas aí você fique tranquilo, por quê? Aí entra a parte ideológica. Empresários, classe média para cima, bem estabilizada, gosta desse tipo de coisa e sustenta. Um padre que tem uma perspectiva dessa, ele não vai ter falta de quem o sustente nessa perspectiva. É muito interessante aqui um outro aspecto. O padre que está na periferia, lidando com o pobre, para baixo, para cima, com o centro comunitário, ele incomoda ideologicamente empresários, os mais abastados, que aí não apoiam a igreja, não contribuem, e aí o pessoal vive meio na penúria. Mas, se você começar a mudar o discurso, eu vou só dar um exemplo que é clássico, que foi de ontem, domingo. Foi de ontem, domingo. A leitura era aquela que Jesus falava que era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Aí um padre, para agradar o empresário, ele diz que camelo era uma marca de uma linha na época de Jesus. Entendeu? Então, ele dá um jeito. Depois o texto diz que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, Deus vai salvar os ricos. O rico, sim. Como vai fazer com o cavalo, com o camelo, vai fazer com o rico. Passe, o camelo passa.
Aqui a gente está acostumado a dizer que a boiada passa. Não, aí é o camelo que passa. Né? Então, ele dá um jeito no discurso. Esses dias agora teve uma segunda leitura da carta de Tiago, onde o Tiago fala: ricos, chorai, porque a desgraça vai bater na cabeça de vocês e tal. Tem padre que não leu a segunda leitura na missa. Cara, muito forte. E, além disso, é um tal de dizer que toda vez que aparece a palavra rico, né, e pobre, é pobre só de espírito. Espiritualiza. Uhum. Eu costumo brincar, né? Eu falo, tá certo. O leproso era um leproso espiritual, a prostituta era uma prostituta espiritual. Se é para espiritualizar, então... Tudo espiritualizado. Porque eles têm uma falsa ideia disso, dessa, como é que se diz? Neutralidade, né? Teve até uma reportagem que saiu sobre esse livro, que o Padre Godoy está lançando com a Agenor e tudo mais, sobre um padre que fala um pouco sobre isso. Ele fala, olha, eu não sou os extremos, eu não sou carismático extremo, eu não sou teologia da libertação extremo, mas extremos há. Então, em busca dessa neutralidade, eles sempre vão buscar e construir essa ideologia, né? Tem tudo a ver com esse negócio de terceira via que a gente passa no Brasil hoje, né? Eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu sou o caminho para salvar, Olha, né? é muito complicado, porque Jesus, se há alguém que foi radical, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. A tal ponto que chega uma hora que os discípulos estão tentando ficar em cima do muro, Jesus fala, ou está comigo, ou está contra mim. Uhum. Em cima do muro não dá. Ou recolhe ou dispersa. Apocalipse vai dizer, ou quente ou frio, os mornos vão ser vomitados. Apocalipse segue a mesma perspectiva. Então, não dá. A neutralidade, a pseudo-neutralidade é uma posição. A pseudo-neutralidade é uma posição. Claro. Tem que lembrar muito disso. E assim a gente vai. Então, para concluir aquele raciocínio, nós tivemos uma década. A pesquisa mostra bem isso, porque a pesquisa pega padres da década de 70, 80 e pega, na entrevista, seminaristas, religiosas, leigos e leigas. Todo esse grupo, além dos padres da década de 70 e 80 e o clero jovem, nós temos também o parecer sobre a mesma perspectiva de freiras, seminaristas e leigos e leigas. Excelente. E é impressionante, porque os seminaristas se identificam muito mais com os padres jovens. Né? Então, você vai olhando a pesquisa e você vai vendo. As freiras estão bem divididas. Está dividida. Estão bem divididas. E leigos e leigas. Tem hora que eles são muito críticos, né? Ao autoritarismo do clero, ao clericalismo. Seria importante você falar o que é o clericalismo, né? Essa é uma questão interessante. Clericalismo. O Papa, sabe quem que fez umas críticas fortíssimas ao clericalismo? Mas esse pessoal não lê, não. O cardeal Ratzinger. O Ratzinger. Aí já era Bento, o Bento XVII. Eu colecionei vários textos do Papa Bento questionando o carreirismo na igreja. Carreirismo. Seguramente ele estava cercado por carreiristas, né? Acho que ele já estava harto, como hablam os espanhóis. Então, ele foi questionando isso.
E o Francisco também agora pega essa pista e vai dizendo que o clericalismo é uma praga na igreja. O que é o clericalismo? Nós separamos na igreja, né? Clero é a pessoa que recebeu o sacramento da ordem. Então, diácono permanente ou transitório, padres, bispos e aí por diante. Esse grupo faz parte do clero. A raiz da palavra é muito parecida com a raiz da palavra. Não que é parecida, é o sentido. Né? O sentido da raiz da palavra fariseu, que é separado. Porque clero é cortado. Clero é uma parte. Essa parte, ela, quando exacerba no poder, centraliza o poder todinho nela, provoca um fenômeno chamado clericalismo, que é o centralismo do poder nas mãos desse grupo. Um corporativismo. Eu vou contar um exemplo aqui que explique bem. O meu pároco da minha infância e juventude, um santo homem, um trabalhador, era doido pelo trabalho. Um italiano, assim, desses de manhã até à noite, só trabalhando. Fez muito bem na paróquia, para a cidade toda. Acontece que ele centralizava tanto nele que ele nem tirava férias. Olha só. Ele não tirava férias. Aí, depois do concílio, foi criado o conselho paroquial. Ele obedeceu o concílio, criou o conselho. Aí o conselho paroquial se juntou, comprou passagem para ele de ir de volta, para ele ir para a Itália, mas para ele tirar essas férias. Vai descansar a sua terra. Não é possível. O senhor tem que descansar. Né? E a gente toca a paróquia. O senhor vai descansar. Ele foi. Ele não conseguiu ficar o tempo todo da passagem de volta. Adiantou a passagem. Adiantou o retorno. E na época era muito mais difícil a questão de telefonemas. Nós ainda... Telefone era só casa de rico. A gente não tinha. Nossa, a primeira vez que eu falei no telefone, eu quase desmaiei de emoção. Né? Aquele telefone antigo. Mas aí a gente não tinha, pois ele ligava da Itália para saber como é que estava. Ele não conseguia se desligar. Agora, ele tinha essas motivações. Agora, há outras motivações. Gente que não consegue, de fato, deixar que ninguém tome qualquer decisão nas comunidades, na paróquia. Às vezes não expressa, mas pensa. Aqui, quem manda sou eu. Sim. É a frase do clerical, né? Do clericalismo. Uhum. E o clericalismo sempre está ligado ao carreirismo. Né? O carreirista é aquele, né, que quer subir. Eu, só para quem está me ouvindo poder rir um pouquinho, vou fazer um humor aqui. Eu sempre digo que o carreirista autêntico, ele quer ser Deus. O carreirista autêntico, ele quer ser Deus. Aí ele chega ao sacerdócio. Se não dá para ser Deus, quem sabe se dá para ser Monsenhor? Olha, né?
Aí, como Monsenhor, ele ainda não está satisfeito. Não dá para ser Deus, mas bispo dá. Eu vou ser bispo. Ele ainda está frustrado, mas ele vai ser um bispo. Como bispo, ele fala assim: puxa vida, eu podia estar numa diocese maior, ser um arcebispo. Aí está legal. Aí, quando ele está numa arquidiocese, ele se julga muito importante na arquidiocese, aí ele diz assim: bem que eu merecia o título de cardeal. Não para, não para. E depois de cardeal, né? Depois de cardeal, ainda pode concorrer até os 80 anos. Depois dos 80 não dá mais, mas até os 80 concorrer para ser papa. Uhum. Mas ele quer ser Deus. O Nunca estará verdadeiro satisfeito. carreirista, o verdadeiro carreirista quer ser Deus. O verdadeiro carreirista é uma pessoa frustrada. Ele vai aceitando os cargos, mas sempre com aquela pontinha de que ainda não cheguei aonde eu mereço chegar. Uhum. Sabe? É uma coisa assim, muito interessante isso da Muito. igreja. O Godoy, muito bom ouvir você sobre isso, e eu acho que a gente vai caminhando assim para a gente ir concluindo, porque essa conversa vai rápido, né? Passa rápido. Vai rápida. E é uma boa formação. Eu acho que depois você vai poder falar se vocês vão ter lançamentos por aí, ou o pessoal já vai na livraria Vozes e adquire. Não, já temos uma sequência de lives. Ah, que maravilha! Das vozes. De casa mesmo, vocês vão poder Os assistir. autores. Ótimo. Inclusive, nós temos uma querida autora aqui no livro, que é muito amiga nossa, já trabalhei com ela, porque ela trabalhou no SENES antigamente, a Andréa Damascena. Andréa Damascena, ela é uma socióloga da religião, vive e trabalha, casada, tem filhos, e vive e trabalha na Holanda. Olha que beleza. O horário da live dela, coitada, né? Ela vai ser mais cedo aqui para a gente, né? Ela vai ter que fazer de madrugada. Ah, ela de madrugada, aqui 7 da noite é madrugada lá, né? Então, mas ela topou também. Então, nós vamos fazer três sequências de live com os autores do livro, pela editora Vozes, para a gente fazer o lançamento. Que maravilha! A gente precisa aprofundar esses temas e também adquirir o livro para ler os dados, que são muito interessantes, as comparações das pesquisas, e toda pesquisa segue de um parecer, né? O Godoy fez um parecer sobre o perfil do clero em relação às paróquias, né? Em relação ao relacionamento com os bispos, com as vestimentas. Justamente. Peguei um pouco por aí. E Godoy, para a gente sair também com um desafio de esperança, de esperançar nesse tempo duro de grandes reformas que a gente precisa fazer na igreja, o Papa Francisco, nesse último domingo, lançou o Sínodo. Um sínodo que vai falar sobre o sínodo, né? Sobre a participação, sobre como nós pensamos a participação da igreja. Os sites, o anúncio lá da Comissão do Vaticano falou que vai ser a maior consulta da história da igreja aos leigos, ao povo. Absoluta. É otimista a perspectiva, né? O que a gente pode tirar de perspectiva disso para a refundação disso que a gente pode chamar do clero, né? Refundar o clero, refundar essa perspectiva de vida comunitária, pastoral, paroquial, a partir de um clero enraizado, enculturado, né? Um clero sinodal que caminha junto com o povo, que garante essa ideia do protagonismo, mas um protagonismo não clerical, né? Porque também existe um povo, uns fiéis, leigos, né? Os leigos muito clericais, né? Então, como é que a gente pode pensar esse período? E você falou uma coisa, para terminar, né? Se o pessoal o clero do Papa Francisco não tá agora, ele está sendo gestado, um clero de um Papa Francisco, né? A gente fala que o Vaticano II demorou 20 anos para sentar aqui, uma Laudato Si, uma Fratelli Tutti, Evangelii Gaudium, que tem uma potência gigantesca, e esses sínodos são 20 anos para assentar aqui um novo clero, uma nova perspectiva de evangelização, né? Deu uma cortadinha aí na hora que você estava falando,
Ah, sim. E você emendou 2 documentos, Evangelii Gaudium e Fratelli Tutti. Ah, tá. Eu comentei aqui. Saiu Fratelli Gaudium. Ah, ainda É, bem que eu, você avisou o pessoal. É boa, ótimo. houve um patinho. Então, a Laudato Si, Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, esses documentos do Papa que vão repercutindo, tem ressonâncias, né? Mas o sínodo sobre a sinodalidade são coisas muito interessantes, porque o Papa tem como perspectiva, eu vou pegar 2 ternárias de palavras. A primeira ternária que eu gostaria de identificar o sínodo é reforma na forma, estilo e estrutura. Aparece no documento preparatório, que eu recomendo a todo mundo comprar o documento preparatório para o sínodo e ler, porque o sínodo vai ser em 2023. Dá tempo de ler o documento preparatório, que é pequeno, curto, fácil de leitura. Então, ele fala que a mudança sinodal tem que acontecer na forma, no estilo e na estrutura da igreja. Super interessante. A outra ternária, mais teológica, comunhão, participação e missão. É a outra ternária. Então, essa ternária é uma comunhão verdadeira de caminhada em conjunto de todos os batizados. Todos os batizados. É fazer valer aquilo que a gente recebe no batismo. Para quem não se lembra mais do batismo, mesmo indo para o batismo dos netos, dos filhos, na segunda unção, no dia do rito do batismo, na segunda unção, o padre diz assim: Fulano, você agora faz parte do povo de Deus. Que este óleo, passando na testa da criança, o consagre ou a consagre, a exemplo de Jesus, sacerdote, profeta e rei, ou pastor, na igreja e no meio do povo. Uhum. Então, no batismo, todo batizado recebe aquilo que nós chamamos de triamunera, os 3 munos do Cristo, sacerdote, profeta e pastor. Pastor. Sacerdote, como responsável pela dimensão espiritual de toda a igreja, todo o povo de Deus. Profeta, aquele que vive colado com a palavra de Deus e interpreta os acontecimentos à luz desta palavra. E pastor, ou rei, que é a palavra que se usa, é aquele que participa da coordenação, da organização da igreja. Sim. Então, o sínodo quer fazer valer aquilo que nós recebemos no batismo, com a comunhão. A participação é uma palavra interessante. Participação é tomar parte em, que é diferente, não caia nessa trampa, é diferente da palavrinha colaboração. Colaboração, a gente pede ou dispensa, dispenso colaboração. Participação, não. Participação é tomar parte em, é tomar parte no processo. E missão, porque tudo aquilo que for decidido em comunhão e participação no sínodo tem que atingir a todos os batizados. Então, a dimensão missionária dessa boa nova tem que chegar a todos. Então, essas 2 ternárias aí de palavras, né? O sínodo provocando
mudanças na forma, no estilo e na estrutura da igreja. E fazendo com que a comunhão, a participação e a missão aconteçam. Eu acho que dá bom uma trabalho. Boa visão daquilo que o Papa Francisco está propondo com o Chico. Que maravilha. E a gente sai com essa esperança, Godoy, que a gente possa, o povo que está aqui acompanhando, as pessoas que vai chegar, essa bela produção que vocês tiveram do livro, a ideia de bebendo da fonte do Evangelho, encharcar a igreja cada vez mais da realidade, da periferia, existencial e geográfica, como diz o Papa Francisco, e que a gente entre no novo paradigma, porque nós sabemos que nós estamos na iminência de um mundo velho que se reinventa e continua dominando a população, ou de um mundo novo que a gente reconstrua com base na fraternidade, na solidariedade econômica, política. A igreja precisa nesse caminho, né? Ela está conectada aos novos desafios que ela já está respondendo há muito tempo, já com muita dificuldade. O clericalismo é um grande problema que difunde uma violência, né, cognitiva sobre o povo, né? O clericalismo ele domina o povo de certa maneira, ele usa de absurdos na realidade. Vocês vão poder procurar, quem está conhecendo o Padre Godoy agora no YouTube, boas reflexões dele que ele traz sobre os caminhos da igreja, refletindo documentos, refletindo pontos importantes, mas que esse encontro hoje de paz e bem que reúne vocês todos nessa semana, nos caminhos de Nossa Senhora Aparecida, para que a gente passe inspirados a respirar essa reflexão que o Papa Francisco nos traz, que o grupo Godoy, Brenda Carranza, Altemeia, Padre Manzato, Alzirinha e tantos outros, com Agenor Briguente, fizeram desse livro, e que vocês podem adquirir pela Vozes, e que hoje a gente sai alimentado com a ideia de uma igreja sinodal, horizontal, a partir de uma participação, comunhão e de missão, né? Focados nisso. Godoy, muito obrigado pela sua fala aqui, viu? Que bom, Eduardo. Eu só queria terminar dizendo que o padre, antenado com o Concílio Vaticano II e com o povo, ele faz as suas reflexões a partir da realidade, confronta com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja, para traçar linhas de ação. O padre, não identificado com o Concílio Vaticano II, não identificado com essa perspectiva de igreja mais aberta, ele faz a sua reflexão a partir da doutrina, não da realidade. Então, ele parte da doutrina e tenta colocar a doutrina na realidade, né? Então, é outra perspectiva. E, por isso, é que dá também consequências sociopolíticas na posição do padre. O padre, identificado com uma teologia mais aberta, com uma igreja mais aberta, está mais próximo dos pobres e vai fazer a sua reflexão profundamente marcado politicamente pelos pobres, pelas necessidades e carências dos pobres. Os outros não. Vão defender empresários, vão defender governos que não comungam com as necessidades do povo. Então, isso também tem raízes e conotações outras muito interessantes nas tomadas de decisões. Mais um agradecimento muito grande por esse espaço. Eu acho que eu falei muito, paciência. O Eduardo não cortou, ele não teve coragem de ir cortando. Não tive coragem. É que quem está ouvindo sabe que quem ficou até aqui sabe o quão bom foi. Então, tá bom. E que a gente aproveite o Padre Godoy em outras vezes. Queridos, queridas, o novo rosto do clero, o perfil dos padres novos no Brasil está nas bancas, uma produção muito importante para a gente ir aprofundando nossa missão de refundação, reformulação dos caminhos da nossa igreja. Estamos juntos. Amigos e amigas, Padre Godoy, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Paz e bem.